Irmãos, eu tenho falado bastante sobre a luta espiritual que cada um de nós trava a cada dia. Como seres espirituais, e eu já li vários textos bíblicos, inclusive fazendo menção a Isaías, quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para libertar os cativos. Jesus está dizendo que há muitas pessoas cativas de Satanás. Eu tenho uma sensibilidade enorme para perceber quando alguém está cativo de Satanás. E às vezes eu desço daqui e sinto no meu próprio corpo, quando percebo alguma pessoa completamente dominada por Satanás. Há muita gente dentro das igrejas que estão cativas de Satanás. E o Senhor Jesus, quando usa essas palavras, Ele usa exatamente para os religiosos da sua época. O diabo, ele é sagaz. E é por isso que Jesus diz: vigiai e orai, para quê? Para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Então, nós temos que manter vigilância constante. Por esta razão, eu quero voltar ao texto de Efésios capítulo 6. A carta aos Efésios, ela é considerada universal, ou seja, serve para todas as igrejas e todos os crentes em todos os tempos. Paulo estava preso e da prisão ele escreve aos crentes da Galácia e ele fala nessa carta a respeito do poder de Deus que os havia alcançado, mas quando chega na parte final, ele dá algumas orientações. Finalmente, ele está chegando ao final da sua carta. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Paulo está dizendo que se nós entregamos a nossa vida a Jesus, e se queremos vencer a Satanás no dia a dia, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É por esta razão que o crente precisa estar em profunda comunhão com Deus, constante. Você precisa estar em comunhão com Deus diariamente. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, que são astutas ciladas do diabo. Ou seja, Satanás a todo momento está colocando um laço para você. A todo momento ele está armando uma emboscada. A todo momento ele está querendo te ferir, te vitimar. Revistam-se de Deus, porque como seres humanos vocês não podem vencer essa batalha. A tua batalha
ela é travada em vários níveis. No nível espiritual, no nível físico, no nível coletivo, no nível pessoal, em vários níveis. No país, na cidade, na tua casa, na igreja, no trabalho, em vários níveis de atuação. O diabo está sempre procurando te alcançar, te atingir, te ferir. Por esta razão, Pedro diz que ele fica rondando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Se você estiver fragilizado, você será tragado por ele. Revistam-se de todo armamento e de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Mas o que eu quero dizer para você com isto é que eu aprendi uma grande lição no mundo espiritual. É só você olhar para os discípulos de Jesus. Ele os chamou para orar, ou seja, está vigilante. Quando ele voltou, o que estava acontecendo? Dormindo. Vocês estão dormindo? Vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? Um crente desarmado, despreparado para a batalha, descuidado. A nossa correria no dia a dia nos faz dormir no mundo espiritual. Você tem tempo para ler a Bíblia? Você tem tempo para orar? Você tem tempo para estar na casa do Senhor? Você tem tempo para fazer a obra do Senhor? Paulo está dizendo, não é para ele se revestir de algumas armaduras, não. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir às astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, ele é enganador, e ele fica na espreita, como um leão esperando a fragilidade da vítima. Quantos são apanhados? Quantos são apanhados? Jovens que já estiveram no altar, hoje estão nas drogas, estão na promiscuidade. Depois que o diabo laça, sair do laço dele, meu amado, é difícil. É difícil. Então o Senhor, Ele está dizendo que você tem que estar firme para não cair. Paulo diz: quem está em pé, cuide para que não caia, porque depois que cai, é muito difícil para você levantar. Então você tem que estar firme para poder lutar contra as ciladas do maligno. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. Você pode até pensar que é. Você pode pensar que a tua luta é com teu marido, ou que a tua luta é com a tua mulher, ou que a tua luta é com seus filhos, ou que a tua luta é com seus pais, ou que a tua luta é com teu patrão, é com teu empregado, mas não é. Eles são apenas instrumentos que às vezes inconscientemente estão sendo usados pelo maligno. Nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é contra o sangue. Nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores deste mundo.
E quem são os dominadores deste mundo? Por que é que o mundo vai de mal a pior? Por que é que homens bombas são capazes de matar dezenas de pessoas, se explodir? Como foi feito lá no aeroporto da Turquia. Por quê? Porque cresce o mal. Porque cresce a promiscuidade, porque crescem as drogas, porque cresce a desonestidade, porque crescem os males. Porque o homem tem se afastado de Deus. Quando você se afasta de Deus, você dá com o diabo de braços abertos, prontinho para te receber. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. A nossa luta é contra os dominadores das trevas, contra as forças espirituais da maldade ou do mal, nas regiões celestes, naquilo que Deus criou de melhor, que o diabo se apoderou, e se apoderou tanto a ponto de dizer para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então, a todo momento, o diabo está te provocando, te chamando para a luta. E ele quer te derrotar. E muitos têm sido derrotados. Alguns, a fragilidade chegou a tal ponto que ficam possessos. O diabo passa a tomar conta até do seu próprio corpo. É por isso que tem gente endemoniada. A fragilidade é tal. Outros não. Mesmo usados por Satanás, não ficam endemoniados, mesmo sendo usados. Mas alguns, a fragilidade é tanta que o diabo os domina. Essa é a tua luta, essa é a minha luta, essa é a nossa luta. Então o que fazer? Se a luta é tão terrível, se ela é constante, ela é diária. Você pode estar aqui muito bem e pisar ali fora, ou mal termina o culto e a tua luta começa. É tempo mesmo de guerra e de guerra espiritual. Paulo, então, ele vai dizer o seguinte: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer firme depois de fazerem tudo. Vistam-se de toda a armadura de Deus. A ilustração que eu uso aqui é a de Jesus Cristo, que quando veio ao mundo para vencer a Satanás, ele estava revestido de toda a armadura de Deus, por isso ele venceu Satanás. E Jesus, da mesma forma, ele quer que nós também estejamos revestidos de toda a armadura de Deus para vencer todos os demônios que se voltam contra nós. Ou você acha que Jesus nos chamaria para esta obra e não nos daria a capacidade de vencer o mal? Está ao nosso alcance, está ao seu alcance, revestir-se de toda a armadura de Deus, é vigilância constante. Mantenham, verso 14, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade.
Os itens que nós vemos aqui, eles são aplicados à nossa vida ética, moral, porque, na verdade, são duas aplicações que nós vemos aqui. Essa vestimenta toda que Paulo vai mencionar, com certeza ele está se espelhando naquele soldado que estava tomando conta dele ali na prisão. E ele olha para o soldado e ele vê a vestimenta do soldado que está ali, e ele começa então a mencionar o cinto que ele está vendo. Ele diz: esse cinturão tem que ser a verdade, você tem que ser verdadeiro, amante da verdade. Você não pode abrir mão da verdade. Essa é a primeira faceta dessa interpretação em cada um desses itens. O cinto da verdade, a couraça da justiça. Sejam pessoas justas, vivam praticando a justiça, não sejam injustos, vistam-se da couraça da justiça, calcem os pés na prontidão da pregação do evangelho da paz, como aquelas botas do soldado. Ele está dizendo: vocês têm que se calçar com esta bota, e a bota significa que você vai estar andando, caminhando na direção de pessoas que precisam ouvir do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que traz paz ao coração do homem, que reconcilia o homem com Deus. Então seja justo, seja verdadeiro, seja um anunciador, uma anunciadora do evangelho. Paulo está dizendo: se vocês fizerem isto, o diabo vai olhar para vocês e vai ver Deus em vocês. Além disso, usem o escudo da fé. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, que acredita incondicionalmente no poder sobrenatural de Deus. Vai funcionar como um paredão, um escudo, com o qual você poderá apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ele vai jogar aquelas setas venenosas contra você, mas elas não vão te atingir, porque você crê de uma maneira sobrenatural no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vão te atingir, nenhum mal te alcançará, nenhuma seta te atingirá, porque você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. A gente fala muito de fé, mas para muita gente, superstição é que é fé, e fé não é superstição. Paulo está dizendo: vistam-se de Deus, usem o capacete da salvação. Tem muito crente que não tem convicção se é salvo ou não. Você pergunta para ele: você é salvo por Jesus, meu irmão? E você vai encontrar muitos que vão dizer: ah, Deus é que sabe, né, pastor? Mas que salvação é essa que nem você sabe se está salvo ou não? Sendo que a Bíblia nos dá toda base para a gente ter convicção de que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e você agora está segurado nas mãos de Deus. Capacete da salvação. Você não pode ter dúvida de que você é salvo por Jesus, porque ter dúvida disso é o mesmo que ter dúvida se de fato a tua vida está nas mãos de Jesus ou não. E se você não tem convicção disso, você pode se tornar presa fácil de Satanás. Salvação é como um capacete de proteção. Nós vivemos num tempo
em que em muitas igrejas você vai e as pessoas quase que vivem atacando Satanás, não é isso? Pergunta o nome, faz brincadeiras, amarra, desamarra. Há pessoas que são como se fossem caçadores de demônios. Eu estou vendo demônio lá naquele lugar, estou vendo demônio naquele lugar, eu vou ter que expulsar os demônios daquele lugar. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos ensina isso. Se você observar, todas essas armas que eu mencionei aqui, são armas de ataque ou de defesa? Hein? São armas de ataque ou de defesa? De defesa. Escudo da fé, capacete da salvação, não, couraça da justiça, cinto da verdade. Tudo proteção, para proteger o soldado. E por que razão? Porque você não precisa atacar Satanás. Ele já foi atacado por Jesus e vencido por Jesus na cruz. Ele já está vencido. Jesus já venceu, está lá em Apocalipse 12, 11. Quando estivermos diante do Senhor, quem são esses? De onde que eles vêm? Esses são aqueles que o venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós o vencemos, nós já o vencemos. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa vencida por ele. Você pode ser atacado, pode ser oprimido, mas na verdade, há alguém que luta por você. Alguém que luta por você. Você tem que se revestir das armas. A única arma dessas aqui de ataque, que é defesa e ataque, é a que vem por último aqui, ó. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é o quê? Então essa espada não é minha. Essa espada não é humana. Essa arma de ataque está ao nosso dispor. Mas essa arma é a arma de Jesus, é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Então, quando Satanás se levanta contra você, você vai usar a palavra. Porque quando você tem Jesus, você tem tudo isso aqui. Quando você se veste de Jesus, você se veste de tudo que está aqui. Couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé, cinto da verdade, e a espada do Espírito. Quando Satanás se levantar contra a tua casa, contra a tua vida, quando ele se levantar para querer te destruir, você vai usar a palavra de Jesus, em nome de Jesus. Foi o que Jesus fez quando foi tentado lá no deserto. Está escrito. E o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu. Satanás vai bater em retirada. E os anjos de Deus que serviram a Jesus virão e te servirão. Como seres espirituais que somos, se você está se sentindo fragilizado, fragilizada, use o que está aqui. Use o que está aqui. Procure ser uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira. Procure ser uma pessoa cheia de fé. Seja um homem ou mulher de oração.
Tenha convicção da tua salvação em Jesus. Ame a palavra de Deus, porque essa é a espada. Aqui está a tua arma para vencer Satanás. Pelo poder do nome de Jesus Cristo que nós servimos. Se você fizer uso dessas armas, o diabo vai bater em retirada. E você vai alcançar vitórias pelo poder do nome de Jesus.